Ok, vamos para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos começar no verso 20. Vamos começar no verso 24. Lucas capítulo 7, verso 24. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. Eis o que ele disse: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que aqueles que vestem roupas finas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu vos envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E note o que ele diz em seguida. Eu estava lendo isso um dia. Enquanto eu li, uma das minhas práticas comuns, não é como um ritual ou algo assim. Eu me habituei e agora é o que eu faço. Agora eu não tenho de que pensar sobre isso. Eu faço automaticamente. Isso foi antes de começar a ler a Bíblia. Eu decidi que o que quer que eu leia, eu vou acreditar. É simples assim. Agora, isso não significa que eu sempre vou entender. Mas eu vou acreditar, mesmo que eu não entenda. E uma vez que eu acreditar, cabe a Deus, através do Espírito, me trazer entendimento. Mas se eu não acreditar, Ele nem precisa me trazer entendimento. Então a primeira escolha é decidir acreditar. É isso que eu faço. Agora, olha aqui no verso 28. Eu estava lendo isso um dia e me impressionou. Foi um daqueles momentos em que eu realmente tive que parar e começar de novo. Ele disse: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista. Eu li isso e eu disse: ok, espere um minuto. Como eu disse, eu já decidi, eu acredito. Jesus disse, eu acredito. Mas como pode ser verdade? Como isso é verdade? Porque você olha para João e ele é o maior profeta. Eu comecei a pensar que há muitos bons profetas na Bíblia. Temos Moisés abrindo o Mar Vermelho, Elias invocando o fogo do céu. Quero dizer, há muitas coisas na Bíblia e muitos desses profetas eram profetas poderosos. E eu disse: aqui está João, ele nem mesmo tinha um milagre. Como ele poderia ser um profeta maior? Então a primeira coisa que Deus me perguntou foi: o que é um profeta? E quando Deus te faz uma pergunta, Ele não está procurando a resposta, Ele já sabe a resposta. Mas Ele quer que você perceba que você não sabe a resposta. Então, em vez de presumir que você sabe, vá descobrir o que Ele diz. Então eu fui e procurei na palavra profeta e literalmente dizia: aquele que tem uma mensagem de Deus, ou alguém que fala por Deus. Eu disse: ok, bem, isso muda um pouco as coisas. Porque agora, para João ser o maior profeta, ele não precisava ter milagres. Ele só tinha que ter a maior mensagem. Então, se ele é o maior profeta, ele deve ter a maior mensagem. Então eu comecei a observar e comecei a perceber. Se João tinha a maior mensagem, qual era a mensagem dele? Então eu voltei, se ele tinha a maior mensagem entre todos os profetas, qual era a mensagem dos outros profetas? Todos os outros profetas continuavam dizendo: ele vem, ele está vindo. Era tudo o que eles profetizavam. Por milhares de anos eles profetizaram que ele estava vindo. João foi o primeiro profeta que se levantou e disse: ele está aqui. E quando eu percebi, eu disse: ok, é por isso que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Eu pensei: ok, agora eu entendi. João é o maior profeta porque ele tinha a maior mensagem. E a maior mensagem era: ele está aqui. Então eu continuei lendo e a próxima parte realmente me confundiu. Porque depois que ele disse que era o maior profeta, ele disse: mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora, eu já tive um problema originalmente com João sendo maior, mas se eu tive um problema com João sendo maior, eu com certeza teria um problema com o pensamento. Ok, mesmo que eu seja o menor no reino, eu sou maior que João Batista. E eu pensei: Deus, como é isso? Como isso funciona? E ele disse: bem, é simples. Todos os outros profetas diziam: ele está vindo. João tinha a maior mensagem, porque ele disse: ele está aqui. Mas João também teve que dizer: lá vai ele, parti-lo para o deserto. E ele disse que nenhum cristão jamais diga: lá vai ele, porque ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Ele mora em você, ele reside em você, ele habita em você. E isso é o que nos torna maiores do que João Batista. Não me importa quem você é, não me importa se você é o menor no reino, como Jesus disse. Mesmo se você for o menor no reino, você é maior do que o maior profeta. Agora, quando você lê isso,
você começa a perceber, ok, há algo nesse novo homem, nessa nova criação, que talvez não mergulhamos fundo o suficiente para realmente ver os resultados. Porque uma vez que percebemos o que essa nova criação realmente é, começamos a perceber como podemos ser maiores do que João Batista. Por quê? Porque sua habitação em nós nos torna diferentes. Ele investiu como eu disse ontem, esse tesouro em vasos de barros, para que fôssemos capazes de trazer o poder de Deus, seu espírito e seu caráter e sua natureza para o mundo e o fazermos de uma maneira que o representa com precisão, porque em nosso espírito fomos recriados para poder carregar o próprio espírito do Deus vivo, e ninguém fez isso antes de nós. Não é mesmo? Você tem que perceber, no Antigo Testamento o poder de Deus, o Espírito de Deus, vinha sobre os profetas, mas não é o que ele faz conosco, ele habita em nós. Jesus disse, o Espírito da verdade está com você e está em você. Jesus fez uma distinção. Ele está com você, mas ele está em você. E ele disse que é melhor para você que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito de volta a vocês, mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for embora, então poderei enviar o Espírito de volta e ele permanecerá com vocês para sempre. Amém? Nós não mergulhamos nisso o suficiente para poder olhar e dizer qual é o resultado. E de termos o Espírito do Deus vivo, porque estamos falando, como eu disse na última sessão, estamos falando sobre o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o poder potencial que está em vocês. Se ele pode ressuscitar Jesus da morte, eu garanto que ele pode resolver qualquer problema que você entrar. Porque essa foi a maior demonstração do poder de Deus. Então, precisamos perceber isso e perceber o que temos em nós. E sermos capazes de viver isso. Nenhuma outra pessoa jamais foi capaz de dizer essas coisas. Os cristãos podem dizer, nenhuma outra pessoa, mesmo os santos do Antigo Testamento. Se você ler em Hebreus, ele nos diz no final de Hebreus 11, ele diz que eles sem nós não podiam ser aperfeiçoados, mas Deus providenciou algo melhor para nós. Pense nisso, eles estavam esperando por nós, eles estavam esperando. Em Hebreus 12, bem no início, diz, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando dos heróis da fé de Hebreus 11, ele passou por toda a lista de pessoas. Então ele diz, essa grande nuvem de testemunhas estão todos observando vocês. Eles estão olhando para vocês e estão pensando, faça algo com o que vocês têm. Se soubéssemos, se tivéssemos o que vocês têm, poderíamos ter feito algo. Olha o que eles fizeram. Mesmo sem o que nós temos, quanto mais deveríamos estar fazendo e ser capazes de fazer do que até mesmo os santos do Antigo Testamento puderam fazer. O próprio Jesus disse a mesma coisa, ele disse, se vocês acreditam em mim, as mesmas obras que eu faço, vocês farão e ainda maiores. Deveríamos estar fazendo muito mais. Mas acabamos nos distraindo, acabamos deixando os cuidados desse mundo e tudo mais nos distrair em vez de manter a palavra de Deus diante de nós. E sempre avançar nas coisas de Deus. As boas obras que Ele predestinou, nas quais devemos caminhar. Pense sobre isso. Quantas boas obras. Deus tem sua própria lista de tarefas para você. Ele tem seu próprio planejador do dia, ok? Ele diz, hoje é isso que eu tenho. Essas são as boas obras que eu estabeleci. Eu espero que você as cumpra. Por quê? Para que possamos ser salvos? Não, porque somos salvos, certo? Porque somos salvos, nós podemos fazer essas coisas. Não é para ser salvo. As pessoas me perguntam o tempo todo. Elas perguntam dizendo, estou tentando usar as palavras exatas de como me disseram. Porque estávamos falando sobre a palavra de Deus e eu disse, olha, eu não curo os doentes, eu não faço essas coisas porque os doentes são curados. Os doentes se curam porque eu faço essas coisas, entende? As pessoas dizem, se você vê algo, se eu visse um milagre, eu seria ativado, eu seria movido por isso. E Jesus disse, não, mais abençoado é aquele que acredita e não vê, ou não viu e acredita. Ele disse, abençoado é você, mais abençoados são aqueles que não viram e creram. Então, somos abençoados, porque não vimos Jesus, não vimos os milagres que Ele fez, mas escolhemos acreditar. Isso exige uma fé maior. Já estamos em um nível de fé mais alto do que aquelas pessoas estavam. E eu não estou rebaixando,
Deus os abençoe. Aquele era um bom lugar em particular para se estar. Mas precisamos perceber onde estamos e deveríamos estar fazendo isso. E Deus predestinou boas obras para cumprirmos. Toda vez que você passar por alguém que está doente, essa é uma das suas boas obras. Esse é alguém com quem Deus fez coincidir, que se cruzasse com você para que você possa cumprir as boas obras que Deus preparou para você. Não é para você entrar em condenação. Eu não orei por todos, eu vi. Não é isso. É uma questão de você perceber que Deus quer que você participe dessas coisas, porque Deus quer que coloquemos as mãos sobre os enfermos. Uma das perguntas foi, se as pessoas são curadas à distância, como é que Deus recebe a glória? Porque às vezes não sabemos o que acontece, e acontece muitas vezes, mas o fato é, eu não dou a Deus a glória pela cura. Quando ouço o testemunho, eu dou a glória a Deus pela cura quando eu coloco as mãos sobre eles. Você entende? Ou quando eu oro por eles à distância, eu já estou glorificando a Deus, porque eu sei que se eu fizer a minha parte, Ele fará a parte dele. Isso é fé. Fé não é esperar para ouvir os resultados. Fé é entender e acreditar nos resultados antes de ouvi-los. Eu posso te dar de cabeça pelo menos 4 ou 5 situações, e na verdade eu estava onde eu estava morando em Carolina do Norte, eu estava em Asheville, Carolina do Norte, e estávamos lá fazendo reuniões e longas histórias, então não vou falar sobre isso agora. Mas estávamos nos reunidos em casa, 3 casas, eu ensinava todos os dias em 3 casas diferentes, de manhã, igual aqui, das 9 ao meio-dia, então eu andava pela rua, fazia uma refeição, dava aulas em uma casa das 9 ao meio-dia, então ia para outra casa, das 2 às 5, ou pouco depois do meio-dia, na verdade, e dava aula até mais ou menos às 3 ou 4. Então a gente fazia uma pausa para o almoço e eu até iria à terceira casa. E dava aula lá das 6 da tarde até por volta das 9 ou 10 da noite. E fiz isso todos os dias por mais de uma semana e havia pessoas diferentes em cada casa. Essa era a única maneira de conseguirmos chegar a todos porque não tínhamos uma igreja. Tinha um pastor lá que ouviu falar de nós e ele disse, você pregaria nesse domingo? Na verdade ele disse sábado, que poderíamos usar no sábado. Eu disse sim, então fomos à igreja dele, eu preguei e no domingo seguinte eu disse, quando eles viessem, eu disse, na verdade no sábado à noite, porque estávamos nos preparando para o culto de cura, estou me certificando de que todos os detalhes estão corretos. Quando paramos para o almoço, uma senhora disse, você pode ir comigo orar por uma garotinha, ela tinha leucemia? Eu disse sim, eu ficaria feliz. Então fomos até a casa e a mãe estava arrumando a garota para ir ao médico, porque ela tinha que fazer transfusão de sangue várias vezes por semana. Era muita coisa, foi muito duro com a garotinha, era apenas uma garotinha. E essa leucemia estava matando ela, então quando chegamos lá, ela estava deitada no sofá totalmente cinza. E essa leucemia estava matando ela. A mãe estava se preparando para pegar a garotinha e levá-la ao hospital para fazer a transfusão. Nós chegamos lá e as pessoas que nos levaram mantiveram a mãe ocupada. Basicamente porque muitas vezes você começa a ministrar as crianças e os pais ficam no meio. E se você fala um pouco severo com o inimigo, eles não gostam. Eu sou muito cuidadoso com as crianças como meu ministro porque você não quer colocar medo nelas. Ou assustá-las, esse tipo de coisa. Você pode ser gentil, mas muitas vezes os pais se envolvem. Muitas vezes os demônios nos pais se agitam quando você começa a ministrar os filhos. E a doença vai fazer com que essa coisa se agite e faça com que os pais se interfiram. Então achamos melhor se pudermos separá-los e mantê-los à distância enquanto ministramos. Então eu sentei ao lado da garotinha e ela não conseguia nem se levantar. E eu falei um pouco com ela e conversei com ela e apenas disse a ela o que eu iria fazer. Eu vou colocar minhas mãos na sua cabeça e quando terminar isso não vai mais incomodá-la. Ok? Ela sim, ok. Então eu coloquei as minhas mãos na cabeça dela e apenas comandei. Eu não disse seu diabo saia, não precisa. Apenas coloquei minha mão em nome de Jesus, seja curada, seja livre e o diabo sabe que tem que sair. Eu não tenho que dizer ao diabo para sair, mas para ele ser livre tem que sair. Foi assim, Jesus falou com a figueira, ele não disse a figueira para morrer, ele apenas disse, ninguém coma do seu fruto para sempre. E a figueira secou, ok? Eu vou ter que morrer. Mas você entende o que eu estou dizendo? Você vê o ponto certo? Você não precisa ser tão específico às vezes nessas coisas. Agora, assim que eu coloquei as mãos nela, não vi uma mudança instantânea. Então voltamos para a igreja depois que fomos e almoçamos. Voltamos para a igreja e a mãe levou a filhinha para o hospital para fazer a transfusão e tudo mais. Quando a gente voltou naquela noite, levantei e me disse, bem, ok, o que vocês fizeram no almoço? Vocês almoçaram bem? Foi tudo bem? O que vocês fizeram? E todos, nós almoçamos, fizemos isso, etc. Eu fui ver
Deus curar uma garotinha de leucemia. E imediatamente foi uma coisa estranha. Porque ninguém disse nada, mas foi como se eu ouvisse toda a multidão dizer: o que você viu? E eu respondi, eles nem disseram em voz alta, mas eu disse: ok, você está pensando o que eu vi, então esse é o tipo de pessoa que você é. Você tem que ver algo antes de crer. E eu disse, então você deveria me seguir por aí, porque eu acredito, e porque eu acredito eu vou ver. Se você precisa ver para crer, então você precisa me seguir por aí, porque se você me seguir por aí, você vai ver, porque eu acredito. Eles ficaram bem quietos, porque eu fui bem direto com eles, eles eram bem religiosos em algumas áreas, em outras coisas, então eu meio que os detonei. Agora, mas você tem que se lembrar, eu não vi nada naquele momento. Eu não vi nada acontecer. Então naquela noite nós voltamos para casa onde eu estava hospedado. Por volta das 6:30 da manhã seguinte, agora primeiro ouvimos que a garotinha não precisou da transfusão, então sabíamos que isso era um bom sinal. Por volta das 6:30 da manhã seguinte, o marido e a esposa estavam no andar de baixo, eu estava no quarto onde estava hospedado e eles me ligaram. O telefone tocou, eu ouvi tocar, mas eu não pensei em nada. De repente, as senhoras me chamaram, irmão Curry, é uma emergência. É uma emergência, você precisa atender o telefone, desça rápido. E gritavam e berravam. Então, eu desci as escadas bem rápido e atendi o telefone. E as pessoas do outro lado estavam gritando, quero dizer, gritando mesmo. E isso significa uma das duas coisas, alguém foi curado ou alguém morreu. Geralmente são as duas coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acalmá-los e disse, ok, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E era a mãe daquela garotinha, ela disse, minha filha está sentada, ela não se sentava há 8 meses ou algo como 7 meses. Essa manhã, quando eu entrei, ela disse que queria o café da manhã. Ela nunca come, ela nunca tem apetite, eu tenho que fazê-la comer. Eu disse, ok, que bom. Ela disse, ela comeu mais do que eu e eu fiquei tipo, ela está curada. Só quero agradecer por devolver minha filha. Muito obrigado por devolver minha filha. Imediatamente. Agora, eu não vi no dia que eu saí. Eu não vi isso. Ela ainda estava deitada no sofá, ainda estava deitada. Ela não sentou-se rápido ou algo assim. Foi menos de 24 horas. Então, ouvimos a notícia. Agora, outro exemplo. Eu estava em Vancouver. Não, desculpe, Portland, Oregon. Do outro lado do rio. E estávamos em um hotel, Best Western, fazendo uma reunião lá. E tinha várias pessoas diferentes lá. A neta de John D. Lake estava lá. Na verdade, uma das pessoas que é mencionadas em uma das cartas de Lake, quando o menino é mencionado, esteve lá. Eu pude conhecê-los, falar com eles, então era uma ótima reunião. Cerca de 2 anos antes disso, nós tínhamos ido lá, ensinei, fiz um DHT na Warner Pacific College. E naquela faculdade, no auditório, tivemos cerca de 1.400 pessoas que foram para um DHT. Foi uma reunião incrível, mas estava tão lotado que quando chegou a hora do culto de cura, não pudemos fazê-lo. Tivemos que ter o culto de cura na plataforma do auditório, que era uma grande plataforma, e nós trouxemos as pessoas, nós as alinhamos em filas de 50. Isso mostra quão grande era a plataforma. Tinha 50 pessoas em fila, fizemos 3 ou 4 filas. Eu apenas passei e orei por elas, não foi nada longo e demorado. Naquele ponto eu apenas tocava e dizia, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus, e apenas passei pela fila inteira, e quando eu terminei de passar pela fila, eles iam embora. E outra fila vinha, a gente fazia o ciclo de novo, na frente havia um homem em uma maca, ele ficou paralisado, ele teve um acidente de moto, ficou paralisado do pescoço para baixo, sem chance de andar, ele tinha uns 5% de chance de viver, mas nenhuma chance de voltar a andar. Ele estava lá embaixo em um momento, enquanto eles estavam alinhando as pessoas. Eu desci, saí da plataforma, desci, coloquei minhas mãos, apenas toquei nele, coloquei uma mão em seu braço, na sua perna, disse, em nome de Jesus, agora seja curado da cabeça aos pés. Membros comecem a funcionar corretamente, comandamos todos os nervos para funcionar. Às vezes nós fazemos isso, às vezes não importa de qualquer maneira, então eu apenas comandei provavelmente por uns 30, 40 segundos. Voltei à plataforma e continuei orando pelas pessoas. Depois de cerca de 30 minutos, um pequeno rugido que veio das pessoas que estavam reunidas ao redor dele, e eu disse, o que está acontecendo ali? E eles disseram, ele pode sentir quando tocamos o dedo do pé dele, ele pode sentir quando tocamos sua perna, ele pode sentir, antes ele não podia. Glória a Deus, ok, isso é bom. Então nós quebramos essa coisa, nós conseguimos, então o resto tem que sair, certo? Você não para por aí, você continua. Se pudermos fazer isso, nós podemos fazer o resto. Se nós pudéssemos fazer o resto, não poderíamos fazer isso. Eu disse, ele será livre, comandamos a vida.
cura, em nome de Jesus. Voltei a orar pelas pessoas antes de partirem. Agora eu não vi nenhuma na hora. Eu ouvi que ele estava sentindo as pernas, esse tipo de coisa. A sensação estava subindo, então eu sei que ele estava sentindo de novo, mas não havia movimento ainda. Ele não pulou da maca, ele não correu, o que teria sido ótimo, eu teria gostado muito. Eu tenho certeza que ele teria gostado muito, mas não foi isso que aconteceu. Então saímos. Na saída, fomos a um Applebee's para comer e havia um casal sentado lá, eles não sabiam que estávamos lá. Eu os tinha visto antes, eu tinha orado por ela, ela tinha câncer de mama, e quando nos viram, quando passamos, eles estavam sentados lá e disseram: "Ah, irmão Curry, nós não sabíamos que você estava na cidade." Eu disse: "Sim, estou aqui." Ele disse: "Não sei se você se lembra de nós, ano passado, quando estava aqui, minha esposa estava na sua fila de cura." Eu disse: "Sério, o que ela tinha?" Porque eu realmente não me lembrava. Ela disse: "Eu tinha câncer de mama." Eu disse: "Como está?" Ele disse: "Ela está curada, totalmente curada." O médico disse que ela estava completamente curada. E eu disse: "Isso é bom, você viu? Nós não queremos, mas acabamos esquecendo." Eu estou tipo: "Bem, seria bom, escreva, é bom as pessoas lerem, porque nós estendemos nossa fé lá fora. Conte o testemunho. E não nos soltamos até obtermos o testemunho de que eles estão curados." Então, continuamos algumas coisas, ainda estão funcionando, mesmo que eu não esteja pensando nisso, porque a fé não funciona pelo pensamento, a fé é pelo Espírito. Então você a fixa e deixa lá até que esteja feito, e você não retira. A maneira como você recua geralmente é não vendo algo e depois dizendo: "Não vimos nada, então acho que não aconteceu." Você apenas retirou sua fé. Não faça isso, é só deixar lá. Seja como uma mangueira de água molhando uma planta até que seja concretizada. Conversamos um pouco com eles e a mulher que ficou completamente curada não tinha enviado testemunho. Então a gente vai embora e uns 2 anos depois estávamos de volta naquela área, no hotel Best Western, estávamos na sala de reuniões, eu estou lá ensinando, estou me preparando e vejo esse cara andando na parte de trás. Eu não pensei nada sobre isso, estava com um belo terno. Então quando fizemos a pausa, eu andei de volta para os fundos, onde honestamente estava a geladeira, onde estava a minha coca, era para isso que eu ia voltar lá. Então eu estava dando uma pausa, andando de volta, e quando voltei, quando passei por esse cara, esse jovem de boa aparência, disse: "Irmão Curry, como você está?" Eu disse: "Estou indo bem." Ele disse: "Você se lembra de mim?" Eu disse: "Você me parece familiar, mas honestamente eu não me lembro, eu vejo muitas pessoas." Ele disse: "2 anos atrás você estava no Arrowhead Pacific College e eu era o cara na maca." Eu olhei e ele disse: "Não, sério?" Eu disse: "Olhe para você. Você está curado." Ele disse: "Totalmente curado." Ele disse: "Dentro de uma semana depois que você saiu, eu comecei a sentir e comecei a poder me movimentar." Ele disse: "Então um dia eu acordei e quando eu acordei, eu vi algo na minha cômoda." Ele disse: "Eu saí da cama, fui até lá, cheguei lá e peguei antes de perceber que estava andando." Ele disse: "Mas eu estava completamente curado." Ele não sentiu a cura, certo? Mas ele foi curado. Se os médicos pudessem colocar você sob anestesia local, e você pode vê-los cortando você e você não sentir, então certamente o Deus do céu e da terra pode curá-lo sem você sentir. E se você esperar a sensação, muitas vezes você nem mesmo vai experimentar uma sensação, mesmo já tendo sido curado. E tem pessoas que são curadas e porque negam isso, a coisa acaba voltando. Você precisa testemunhar de sua cura para mantê-la. Há um processo. A razão de eu estar dizendo é porque eu quero que você perceba o que eu faço. Eu não faço porque eu vejo pessoas curadas. Eu vejo pessoas curadas porque eu faço o que eu faço. Amém? Nós estávamos eu vou te dar mais um testemunho bem rápido. Isso são todas as minhas notas. Eu ia dizer isso de qualquer forma, então lá vai. Só para saberem que eu estou no alvo. Agora não estou apenas divagando, ok? Nós tínhamos ido para a Itália em 2005 e fomos até lá. Fomos convidados a ir até lá. Eu tenho que pregar o Evangelho de Paulo, você pode dizer, em Roma. Nós fomos onde se diz que Paulo e Pedro estiveram na prisão Mamertina. Nós pudemos ver todas essas coisas, ir para o Coliseu e todo tipo de coisa. Essa viagem foi a viagem mais incrível porque nós não planejamos dessa maneira, mas quando fomos, estávamos em Roma e nós estávamos em Régio de Calábria, que ficava na colina da Bota, acho que é isso. Estivemos lá por uma semana e depois fomos a Roma e aconteceu que o dia em que chegamos em Roma é o único dia do ano que eles fecham todo o tráfego, não pode haver tráfego na estrada. Vai e volta do Coliseu. Então todo mundo está andando e a beleza disso é quando você está lá, todo mundo sai do Coliseu e vai até o Vaticano.
E aconteceu que eles tinham acabado de eleger um novo Papa e eu nem sabia. Para ser honesto com você, na época, então nós passamos ao redor do Vaticano e só vendo a cidade, porque minha sogra estava conosco e ela queria ver um museu. Então nós entramos e andamos pelo canto e há uma multidão enorme de pessoas, bem na Praça do Vaticano, acho que é pátio, e começamos a andar ali. Olhando para essa multidão de pessoas, estamos olhando em volta e nessa hora chega um novo Papa. Ele sai e começa a assinar para todo mundo e nós ficamos tipo, quem é esse? E eles tipo, esse é o novo Papa. E eu, sério? O que aconteceu com o antigo? Ele morreu. E eu, ok. Eles nos disseram um monte de coisa, mas nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Mas estávamos lá, nós, e acabamos por entrar em cena quando o Papa sai. E pensamos, isso é bem legal, nunca vi um Papa na vida real antes. Bem legal, então saímos e voamos de volta para... Tivemos que voltar por Londres. No caminho para casa, chegamos em Londres. Eu já estive lá antes, então eu disse, vou entrar na estação Victoria e vou te levar em um passeio pelo centro. Eu posso te mostrar algumas coisas legais. Eu posso te mostrar o Palácio de Buckingham, eu posso te mostrar a 10ª Dalton Street. E então nós fomos para a cidade e fomos para o Palácio de Buckingham. E andando por lá eu disse, da última vez que eu estive aqui era como um parque, as pessoas estavam deitadas. Apenas deitadas lá com seus cachorros ao redor delas, estava muito calmo e pacífico. E aqui você tem todas essas pessoas e começamos a perceber que policiais estão andando com metralhador e todo esse tipo de coisa e não era normal naquela época. E eu senti que algo estava acontecendo. Então nós vamos até o Palácio de Buckingham para caminhar. Dificilmente pudemos chegar lá porque estava tudo fechado e naquele momento nós estávamos lá assistindo tipo... O que está acontecendo? E nós ouvimos esses jatos vindo e todos esses jatos vindo, voando e eles desciam. E eu tipo, uau, que legal. E assim eles passavam por cima. As portas do Palácio de Buckingham se abrem e lá vem a família real. Todos eles saem, a rainha mãe. Todos eles vêm andando, todos eles ficam lado a lado. Todos eles fazem suas mãozinhas em coxinha, tipo assim, indo e vindo. E eu tipo, essa é a rainha. E aquele outro cara, o outro cara é o príncipe. E eu não conseguia lembrar o nome dele, é o outro cara, aquele que é casado com a senhora bonita. Ele disse sim, eu não sabia na época. Eu nem sei o nome dele, eu só conheço a outra senhora. Então estamos olhando e observando. Eu nunca tinha visto um presidente vivo dos Estados Unidos pessoalmente. E aqui eu vi o Papa e agora eu vi a rainha da Inglaterra. E aconteceu de estarmos lá, era o dia do seu aniversário de 50 anos, ou 50 anos de reinado, um dos dois, mas acho que é uma grande diferença. Mas de qualquer maneira, mostra o quanto eu acompanho tudo, mas vimos todas essas coisas e voltamos no trem, voltamos para a América quando estávamos na Itália. Primeiro estávamos em Régio de Calábria e estávamos lá e tivemos que ir do centro. E foi lá que Paulo pregou quando diz que ele pregou em um Régio, em Atos, é Régio de Calábria. É a mesma cidade, na verdade tem uma igreja lá que dizem que foi construída no local onde Paulo pregou. E foi onde ele pregou noite adentro e eles disseram que é onde estava... Eles têm uma vela lá e supostamente a tradição era quando ele começou a pregar. Ele disse, eu quero pregar, era do lado de uma sinagoga judaica. Eles disseram, vamos deixar você pregar, mas você só pode pregar até que essa vela se apague. Quando ela se apagar, você tem que parar e a ideia é, ou a tradição é, a vela que deveria durar umas 3 horas acabou durando mais de 12 horas, então isso foi um milagre. E o deixou pregar até tarde da noite, como eu disse, de qualquer maneira, isso era uma tradição. Então estávamos lá, vamos ficar no hotel, não é um hotel, é um complexo de apartamentos, que as pessoas nos convidam, são donas dela, e no fundo há um lagar de azeite, onde eles fazem azeite. Então você sente o cheiro do azeite por todo lugar, você fica com fome o tempo todo. Porque está constantemente, nós chegamos lá e a viagem somos eu, minha esposa, minha filha e minha sogra. E é isso. O que diz que há algo errado, eu deveria ter pelo menos um outro jovem comigo. Porque quando você viaja com 3 mulheres, você viaja com a bagagem para 3 mulheres. Estávamos lá cerca de um mês, então tínhamos todas essas coisas e era minha responsabilidade. Garantir que a bagagem chegasse a todos os lugares, então estou constantemente voltando com a bagagem, então temos que entrar nesse elevador e elevadores na Itália são como armários, eles são pequenos. Quando você entra em um elevador com pessoas na Itália,
Se você não as conhece, quando você entrar com elas, você vai conhecê-los muito bem, porque estarão muito perto um do outro. Então nós entramos nesse elevador e eu tenho que colocar a bagagem na mala. Eu tenho que fazer isso sozinho, eu tenho que colocar a bagagem na mala, eu depois tenho que subir na bagagem, sentar na bagagem para levar, e quando chego lá tenho que descarregar e tenho que fazer todas essas viagens. Então finalmente, quando terminar tudo isso, eles sobem e eu não posso continuar com eles porque o elevador não é grande o suficiente para todos nós. Então eles entram e eram acho que 7 andares, algo assim. Então tem uma escada lá, então eu estou pensando, em 2005 eu estou pensando que eu era não tão velho como agora, e na época eu não me sentia tão velho como era, então pensei, vou surpreendê-los, eles estão subindo, eu vou subir pela escada. Vou chegar lá e estarei esperando por eles quando eles chegarem. Na verdade, eu os venci até lá. Mas eu não ia ficar esperando por eles, porque quando eu cheguei lá, estava no último andar e havia uma saída para o pátio que ficava no topo do prédio. Então eu subo as escadas e quando eu cheguei lá, eu estou quase desmaiando. Então eu estava tipo, não tem ar suficiente nessa sala. Então eu abri a porta e saí na área do pátio. Estou pensando, tenho que ficar longe da borda porque se eu desmaiar, eu não quero cair. Então eu tenho que ficar bem no meio tentando respirar. Tudo isso acontecendo, todos os dias nós tínhamos que dirigir esses carros desse lugar na cidade até o topo dessa montanha onde a igreja ficava. Era uma bela igreja, nós dirigimos até lá, então eu estou subindo e todos os dias eles nos emprestaram um carro e as estradas são muito pequenas e todos os carros lá são amassados, porque eles estão constantemente, você apenas dirige e eles simplesmente, bum, você continua dirigindo e alguém vai bater em você e você olha e eles fazem tipo, olá, e continuam indo. É tipo, não precisamos parar e chamar uma polícia? Não, nós chegamos lá e eu disse a esse cara, eu disse, porque era o carro dele, eu disse, algumas pessoas bateram em nós no caminho. Ele disse, tudo bem, irmão Curry, tudo bem, nós dissemos que apenas beijamos o carro, só beijamos o carro, está tudo bem. Eu disse, ok, esse carro foi muito beijado. Porque você poderia dançar por ele, então estamos subindo, então finalmente... Um dia eles disseram, irmão Curry, tem uma jovem aqui que foi baleada e ele está com morte cerebral. Eles vão puxar o plugue e se o fizerem vão apresentar queixa contra o tio dele, porque o tio atirou nele. Eu nunca descobri se foi acidental ou proposital, ou qualquer outra coisa, não sei, mas eles disseram, você iria orar por esse jovem? Eu disse sim. Então nós fomos ao hospital, e o hospital lá na Itália é diferente do que aqui. Em primeiro lugar, eles não deixaram todo mundo entrar, então só me deixaram entrar e eles disseram, quando você entrar, Ângelo é o nome do rapaz, e ele está bem na esquina lá. Você vai vê-lo. Eu disse, ok. Então eles me deixaram entrar e quando me fizeram entrar, eles me fizeram colocar luvas, máscara e todas essas coisas. Então, eu estou lá procurando por Ângelo. Ele está ali, então eu vou até ele, olho em volta, ele está numa sala com umas 12 pessoas, um quarto enorme, mais ou menos desse tamanho, na verdade. Eles tinham camas por todo lado e havia janelas nesse lugar que não tinham vidro. Eram apenas janelas abertas. Pássaros voavam e eles me fizeram colocar luvas e eu estou pensando, por que é que os pássaros podem voar e eu tenho de colocar luvas e máscaras e todo esse tipo de coisa? Algumas coisas não faziam sentido para mim. Por isso fui até o Ângelo, eu coloquei minhas mãos nele. Ele estava deitado ali, seus olhos estavam abertos, mas eles tiveram que colocar Ele estava deitado, eles colocaram essa máquina nele, eu coloquei minhas mãos nele, eu apenas andei por lá e disse, Ângelo, estou aqui para te curar. Em nome de Jesus, acorde, em nome de Jesus. Eu disse, quando você acordar, sua memória vai estar perfeita. Você vai se lembrar de tudo e tudo vai ficar bem. Seu corpo vai funcionar corretamente em nome de Jesus. Me virei e fui embora. Não vi nada, nenhuma mudança. Monitores não mudaram, nada. Eu saí pela porta e tinha uma multidão de pessoas esperando na porta por mim. Então, assim que eu entrei, e lembre-se de que é uma razão pela qual eu estou contando essa história. Eu quero chegar no princípio. Quando eu saí pela porta, a primeira coisa que eles disseram foi, irmão Curry, Deus falou com você? Eu disse sim. O que ele disse? Ele disse que eu deveria colocar as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Marcos 16. Então o Senhor não falou com você? Eu disse sim, ele falou comigo. O que ele disse? Ele disse que eu vou impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então o Senhor não falou com você? Eu disse sim, ele falou comigo e nós ficamos nisso. E aqui está algo que você tem que perceber. Eu poderia já ter lhe dito isso, mas minha esposa me disse várias vezes. Eu sou a pessoa mais teimosa que ela já conheceu. E como eu sempre digo, não é teimosia. Isso se chama
perseverança santificada. Mas eu posso ser muito perseverante, ok? Aí fomos e voltamos e eles continuaram perguntando e eu continuei dizendo, sim. Eu disse Marcos 16, ele disse que eu vou impor as mãos sobre os doentes. Ah, mas ele não falou com você? Sim. O que ele disse? Marcos 16, ele disse para impor as mãos e eles ficariam curados. E eu estava determinado, eu não vou desistir, não vou parar, eu não tive que transmitir isso. Então, finalmente, eles desistiram e disseram, tudo bem, vamos para casa. Ok, começaram a sair. Na saída, essa é a segunda coisa que me lembro sobre a Itália. Ângelo e gelato, gelato é incrível, ok? Então não há nada igual na face da terra. Eu não sou muito fã de doce, eu obtenho todo o meu açúcar das coisas, a menos que seja gelato. Eu vou comer, é sorvete italiano. Não há nada parecido. De qualquer maneira, no caminho paramos e tomamos um sorvete e essa foi minha introdução ao gelato. Então, é uma boa memória junto com o Ângelo. Então, mesmo se Ângelo tivesse morrido, teria sido uma boa memória por causa do gelato. De qualquer maneira, nós descemos e mais tarde naquela noite estávamos nessa área da cobertura superior. Eles tinham um sistema de interfone e as pessoas que nos trouxeram ligou e disse, irmão Curry, posso subir e falar com você? Eu disse, sim, venha. Então ele veio, eu abri a porta, ele ficou parado. O que aconteceu? Mas ele tinha esse olhar estranho, ele ficou enrolando tipo, sim, bem, você sabe, eu estou tipo... Vamos, fala logo, não tem o dia todo que é ele, bem... Ângelo, eu... Ah, sim, Ângelo, que tem ele? Ah, bem, Ângelo, Ângelo, ele está... Ele está morto. E eu fiz, o quê? Ângelo, ele está morto, ele morreu. Ok, isso me surpreende. E ele ficou lá esperando que eu desse alguma desculpa. Ele está esperando lá por mim para dizer por que não funcionou e estou apenas olhando para ele. E ele está olhando para mim, eu estou olhando para ele e nenhum de nós está dizendo nada. Porque ele está esperando que eu dê uma desculpa ou que eu diga algo, eu não ia anular minha fé. Eu coloquei as mãos e disse que você vai viver. Eu disse, acorde, então não mudaria nada. Só porque as circunstâncias mudaram não significa que eu mudei. A palavra está para sempre estabelecida. É nisso que eu permaneço. Então eu apenas fiquei parado lá e finalmente ele disse, ok, vejo você de manhã. Ok, então ele foi embora. Deveríamos continuar pregando no dia seguinte, então eu disse à minha esposa, eu disse, vou dar um passeio. Ela sabia que significava que eu ia orar e apenas andar, então eu peguei o elevador, entrei nesse elevador, assim, porque é necessário, então eu estou nesse elevador, assim que a porta se fecha, eu começo a falar com Deus e eu comecei dizendo, não é assim que funciona, você não me enviou ao outro lado do mundo para vir aqui e dar a essas pessoas falsa esperança de vir aqui e pregar cura e fazer as pessoas morrerem. Eu disse, não, o Ângelo vive. Eu não me importo como ele fez isso, eu não me importo se você o ressuscitar, levantar, mas o Ângelo vive ou eu desisto. Eu disse, não vou fazer isso, e então eu continuei o tempo todo, e eu estou descendo. Finalmente chega ao térreo, as portas se abrem, tudo para, por quê? Porque eu não falaria com você desse jeito na frente de mais ninguém, certo? Então eu saí e pelos próximos 45 minutos eu andei orando em línguas, isso é tudo que eu estou fazendo, apenas orando em línguas, andando por aí, finalmente eu voltei, fui para a cama, levantei de manhã, volto para a reunião e eu estou ligando o microfone e quando começo a andar, essa pessoa corre até mim e diz, irmão Curry, você está sabendo do Ângelo? Eu disse, sei que ele morreu porque foi o que eu ouvi. Ela disse, não, Ângelo, ele está vivo. Eu disse, não, eu não ouvi isso. Ele disse, sim, ele está vivo, ele acordou. Ele está falando, ele sabe de tudo, é maravilhoso, o Ângelo vive. Eu estou tipo, glória a Deus. Que bom, então eu comecei a andar na frente. Ele disse, irmão Curry, ontem quando eu te disse que o Ângelo estava morto, você olhou para mim e disse, isso me surpreende, por que você disse isso? Eu parei e disse, porque não estou acostumado a perder. E ele disse, como se isso fosse uma revelação profunda de que não devemos perder, certo? Então subimos. Mas antes a coisa incrível foi, quando caminhei pela igreja, era muito bom vê-la. Porque as mulheres sentavam-se todas de um lado, os homens do outro. As mulheres usavam uma renda na cabeça, era muito apropriado, tudo estava certo. Exceto por uma jovem que entrou, que usava uma camisa em inglês e ela não falava inglês.
e tinha uma palavra muito profana na frente, mas ele estava tão orgulhoso de sua camisa, porque estava em inglês, eu sou um americano, então ele a vestiu em minha homenagem. E eu estou sentado lá e ele está lá e eu estou tipo, ele sabe o que está escrito? Porque eu vou dizer, era a palavra com F bem ali em letras grandes. Eu estou tipo, ele sabe disso e o meu intérprete disse, o que é? Eu estou tipo, você não quer saber, mas ele não precisa usar isso aqui. Então alguém finalmente disse a ele, de repente alguém estende a mão, sussurra em seu ouvido, ele ficou tipo chocado, ele corre para o lado e tira, vira do avesso e coloca de volta e depois volta e se senta. Mas foi tão incrível porque quando cheguei à plataforma, a notícia se espalhou sobre Ângelo e esse lugar estava lotado, não havia espaço para andar, nem nos corredores. Você tinha que se espremer em volta das pessoas e toda a frente estava lotada de cadeira de rodas, cheia de pessoas, e achavam que eles vieram para as reuniões. Essa igreja era nova em folha, nunca havia tido uma pregação antes, e eles me deixaram ser o primeiro a inaugurar, para dedicá-la. Ela ficava no topo dessa montanha e foi construída de tal forma que as paredes se moviam para que você pudesse movê-las e abri-las, e você teria ar livre por toda parte. E o vento soprava, estava um clima perfeito, e quando abria essas paredes, podia olhar para fora, no topo dessa montanha, podia olhar para baixo e ver tudo à volta. Era um dos lugares mais bonitos que eu já vi, um dos lugares mais bonitos onde eu já preguei, e não tivemos tudo isso. E quando as portas foram fechadas, eles tinham janelas e outras coisas, e tinham pessoas do lado de fora, e chegou ao ponto em que eles tiveram que abrir as portas e puxar as paredes, porque ficou muito cheio de pessoas. E quando nós paramos para o almoço, eles saíam e era tão engraçado porque nós não tínhamos... e no almoço eles trazem a comida, etc. E eles diziam, você quer cerveja ou quer vinho? Eu disse, isso é cerveja e vinho? Sim, não, nenhum deles. Vamos ter que fazer um apelo, isso vai ser um culto de evangelismo aqui, porque todo mundo está bebendo cerveja e vinho. Eu estava tipo, não, mas era a cultura em que eu cresci. Porque meu pai era alcoólatra, então eu odeio cerveja, eu odeio álcool, certo? Então eu estou vendo isso, estou pensando, vou ter que salvar todos vocês, porque todos vocês, obviamente, vão para o inferno. Era a minha mente. Eles ficaram tipo, não, nós fazemos isso, e quando vamos para a França, todos nós bebemos vinho, aqui bebemos cerveja. E Deus estava fazendo milagres, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Nós continuamos, e conforme a notícia se espalhou, quando as pessoas ouviram que Ângelo, porque todo mundo conhecia Ângelo, quando souberam que o Ângelo estava vivo, as pessoas na cadeira de roda começaram a ser curadas, elas começaram a sair da cadeira. Não por causa de qualquer coisa que tínhamos feito, mas porque elas ouviram o testemunho, sua fé cresceu, e elas começaram a ser curadas, e as pessoas começaram a sair, e eles começaram a dar testemunho, e essa foi uma das primeiras vezes que comecei a pregar sem gravata e terno. Nós tínhamos que ser educados e respeitar os costumes deles, mas meu intérprete, cujo nome era Ângelo, era o chefe dos Gideões na Itália, e ele estava interpretando para mim, e ele estava de terno, gravata, e é com isso que eles estão acostumados. Eu disse a ele, eu não uso gravata. Eu disse, porque se você usar gravata e apertar o tempo todo, corta o fluxo sanguíneo. Eu disse, eu estava dizendo todas essas coisas para eles, e eu disse, e além disso eu me libertei disso. Religião sempre quer nos fazer parecer que deveríamos estar em um caixão, certo? Então a religião sempre que quer nos fazer usar terno e gravata, nos fazer parar assim. Eu disse, se você fechar os olhos, você vai estar como se estivesse em um caixão de pé. Então eu estou dizendo isso a esse cara e ele ouve isso, então ele finalmente tira a gravata e começa a girar e diz, liberdade, e eu fico tipo... Eu acho que ele tem liberdade, eu acho que é o que ele estava dizendo. No próximo dia ele estava de jeans. E foi como um choque, quero dizer, foi só porque ninguém fez isso por lá. Mas esse ponto todo é a razão pela qual estou contando a história de Ângelo. É porque há duas coisas que você precisa saber, como dissemos. Número 1, você precisa saber que a cura está na expiação, foi paga pela cura de cada pessoa. Todas as doenças, foi pago, não há nenhuma razão do lado de Deus para alguém não ser curado. Agora, a maneira de fazer isso acontecer, a primeira coisa que você tem que ter em você é essa palavra, Deus falando com você. Você não se desvia disso, você não se dobra.
Não recua em nenhum nível. Você lê o que diz, acredita. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a sua palavra está estabelecida no céu. No que diz respeito a Deus, já está resolvido. Agora temos que decidir no que nos diz respeito. Está resolvido. Não recuamos, não damos desculpa. Mesmo que você tenha que ficar parado e parecer estúpido. Você fica lá e parece estúpido, porque se você ficar lá e parecer estúpido tempo suficiente na palavra, você vai acabar parecendo sábio quando a poeira baixar. Pois se você permanecer na palavra dele, a palavra dele permanecerá com você. Então, o ponto principal dessa história, quando eu saí daquele hospital, eles estavam tentando me pegar. Eles pensaram que eu tinha que ter uma palavra especial de Deus. E eu tenho, se chama Bíblia. Eu tenho uma palavra de Deus, não preciso de um telefonema. Tenho cartas que estão escritas, que são mais certas. Isso é o que Pedro disse. Ele disse que temos... Ele disse, estávamos lá e ouvimos Deus, ouvimos a voz falar do céu. Ele disse, e temos uma palavra de profecia mais segura, que é essa escritura. Então, mesmo que ouçamos uma voz do céu, essa escritura, esse livro é mais sólido e mais seguro e devemos permanecer nele. O ponto principal da história do Ângelo é permaneça, encontre nas escrituras, encontre a palavra para se apoiar, não recue, não se curve, não permita que ninguém fale, não tente explicar, se não parecer que está funcionando, ainda não acabou. Você diz, quando acaba? Quando funcionar. Quando mudou, então acabou. Até lá está no processo. Quando Jesus disse que essa doença não será para a morte, ele não disse que Lázaro não morreria. Terminou em morte? Não, a morte foi uma parada ao longo do caminho. Terminou quando Lázaro foi ressuscitado. Amém? Então não recue. Não dê desculpas, não crie desculpas. Não pense que você tem que explicar. Você não tem que explicar. Tudo que você tem que fazer é fazer a palavra de Deus. Amém? Faça uma pausa. Voltamos em cerca de 10 minutos.